É isso aí, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal com mais informações do Palmeiras que empatou com o Mirassol e a mídia, né, tá sentando o aço no time do Palmeiras, criticando bastante, principalmente dentro de casa, que o time não tem conseguido pontuar, né? Nós vamos conferir tudo isso com os nossos amigos do Jogo Aberto, então já se inscreve no canal e deixa seu like para ficar por dentro de todas as notícias do Verdão que sai aqui no nosso canal. Sem mais delongas, bora conferir tudo do vídeo de hoje, bora lá. Falando em empate, bem inesperado o empate entre Palmeiras e Mirassol. A camisa que o Cicinho trouxe aqui, do King Naldo, acho que deu sorte. 1-1, olha, o Mirassol vem fazendo vítimas, ganhou do Corinthians, ganhou do São Paulo, empatou com o meu Colorado e agora no Allianz Parque fica no 1-1 com um gol de estreante e o Palmeiras bem questionado. Como eu sou girassol, você é meu sol. Quase 50 dias depois, a volta do Palmeiras ao seu estádio foi com casa cheia. E novidades contra o Mirassol. Os quase 39 mil torcedores presentes viram Felipe Anderson e Rafael Veiga entre os titulares. E não dá para dizer que não funcionou. Principalmente porque Facundo na direita criou bastante, Felipe na esquerda também. Mas o primeiro tempo acabou no 0. Muito por conta de finalizações ruins, que sobraram. Estamos a ter dificuldades em fazer golos, estamos com média de 7 finalizações para fazer um golo. O segundo tempo seguiu igual, Palmeiras chegava, até que deu certo. Belíssimo passe de Rios, Veiga rolou para trás e Facundo Torres não perdoou, Palmeiras na frente. Só que quando tudo parecia funcionar para o Palmeiras, o futebol e suas surpresas. Bastou um erro defensivo para o Mirassol aproveitar. Neto Moura lançou para a área, James escorou e Chico da Costa ganhou para empatar. Tomamos um gol também, um detalhe que não pode passar para mim. A gente tem que estar mais atenta nessas jogadas aí. Aí foi a bafa, o Palmeiras com ataque todo diferente do início. Entraram Maurício, Alan, Flaco e o estreante Ramon Sosa. O time tentou, mas outra vez decepcionou em casa. Sinceramente não posso fugir, acho que foi um jogo mal jogado da nossa parte. Antes, uma força brutal, uma fortaleza, a casa do Palmeiras tem sido um obstáculo até aqui no Campeonato Brasileiro. Em 4 jogos disputados, foram 2 empates e 2 derrotas. O que será que está acontecendo? Temos que assumir que no Brasileirão o nosso problema está em casa. Basta olhar para os pontos que nós temos fora, para os pontos que temos em casa, sobretudo aqui no Allianz Parque. 10 pontos perdidos é muito. Sobretudo em casa, porque a nossa performance fora é boa e portanto o que eu te posso dizer é que nós vamos melhorar e temos margem para melhorar. Estamos levando um ponto importante para casa, mas hoje mais importante do que o ponto e o resultado era o desempenho. Sempre o foco é naquilo que a gente tentar trazer o treinamento para o jogo, seja em aspectos táticos ou estratégicos. Sequência, vamos falar desse empate, não estava nos planos do Palmeiras e casou muito bem nos planos do Mirassol, não é? Ora, vamos reconhecer as qualidades da reportagem, porque João Paulo Capelanes brinca, tira sarro, é um cara que gosta da zoeira, mas sabe muito bem como exercer o ofício de repórter. E lá estava ele, na coletiva de Abel Ferreira, e fez a seguinte pergunta para o técnico do Verdão, esta aqui. Abel, boa noite. João Paulo Capelanes, Rádio TV Bandeirantes. Abel, muita gente entende que, desde que você chegou aqui, a versão 2025 desse Palmeiras é a pior delas, mesmo com mais de R$500 bilhão investido. Você concorda com essa afirmação? Sim, não e por quê? Mas por que investiu R$500 bilhão? Com as contratações que foram feitas, Vitor Roque, Por que investiu? Por uma questão de necessidade, acredito. Eu vou-lhe explicar, se você não sabe, eu vou-lhe dizer. Sabe quanto é que vendemos em jogadores? Muito. Mais de R$1,5 bi em 5 anos. Então, se o Palmeiras compra, é porque tem dinheiro para pagar. É porque faturou em títulos
e em vendas para poder comprar jogadores. Mas diga, pode... Não, se você entende que mesmo com um investimento feito de mais de $500 milhões, por mais que tenha muito dinheiro, se essa versão 2025 é a pior desde que você chegou ao Palmeiras, se você concorda com isso? Isso é uma opinião sua e a opinião não vou discutir. Nós há 1 mês e meio estávamos em primeiro na Libertadores, em primeiro no campeonato, na Copa. Agora não estamos a passar um bom momento. Trocamos 12, 13 jogadores jovens que vieram, jogadores que contratamos que estão lesionados. Desses 1.2 bi foi dos jogadores que nós tínhamos, os melhores jogadores que nós tínhamos, vendemos. Agora é trabalhar com os jogadores que temos, não é chegar, ver e vencer. Isto não é assim, porque eu paguei, porque se fosse assim o Paris Saint-Germain tinha que ganhar sempre, porque investe por ano, investiu em 4 ou 5 anos 870 milhões de euros e não ganha sempre. Portanto, o que nós temos que continuar a fazer, e independentemente das narrativas que tu crias e os teus colegas criam, se o Palmeiras investe é porque tem dinheiro. E esse dinheiro surgiu com os títulos que nós ganhamos, com títulos e com vendas de jogadores. Por isso é a pergunta que se faz, porquê que o Palmeiras investiu esse dinheiro? Agora não escondo e não adianta criar essa narrativa. Sim, nós estamos a jogar aquilo que podemos e que vamos jogar, mas para isso precisamos de um bocadinho de tempo. Mas eu entendo as narrativas que se criam. É verdade, sabe que é uma mentira dita muitas vezes. Depois os nossos torcedores começam a acreditar naquilo que vocês dizem. Mas eu acho que nunca na história do Palmeiras o Palmeiras esteve tão bem desportiva e financeiramente. Eu não entendi o que ele falou. Não, com essa última resposta, ele quis dizer que para ele não é a pior versão de todas. O que eu entendo. Porque ele disse que nunca esteve tão bem desportiva e financeiramente. Mas essa é a questão. O Palmeiras perde um grande jogador como o Estevão. Perdeu o Endrick, tinha o Estevão. Agora, não é todo dia que você vai criar um extraterrestre, um jogador muito fora de série. Porque craques, eles aparecem, mas não é todo momento e nem em todo lugar. Então, Capelanes, você fez essa pergunta, você se sentiu satisfeito com a resposta? Não, sim. Eu acho que muitas vezes as pessoas que estão em casa estão esperando que eu bata no Abel aqui. Eu não vou bater, gente. É para deixar bem claro aqui, vamos tentar diferenciar as coisas. Claro que a gente faz muita brincadeira todo dia, entretenimento, alegria, provocação, ironia, tudo isso faz parte de um bom debate. Agora, eu estava lá exercendo minha função de repórter. Faz tempo que eu não faço reportagem. Ontem estive uma questão de necessidade, também de interesse, que eu nunca vou deixar de ser repórter. Quando tiver informação, vou dar informação. Quando der para apurar, vou apurar. E se eu tiver alguma coisa, eu vou sempre dar, obviamente, resguardando a fonte. Ontem eu fiz uma pergunta que, se você for analisar, Abel, eu não fico melindrado com entrevista coletiva. Entrevista coletiva, para mim, também não é um lugar de debate. Eu acho que você pergunta se o entrevistado se sentia à vontade para responder, show de bola. E aí, se você faz uma pergunta incisiva, você tem que saber aguentar também. Vamos parar com esse mimimi. Mas ele respondeu mal para mim. Dane-se, se você fez uma pergunta firme, também segure a pedra que vem do outro lado. Eu não tenho mimimi com isso. O meu ponto de vista é o seguinte, eu não sei você, eu me embaso no que o torcedor fala no dia a dia. Terminou o jogo de ontem, se você achar nas redes sociais do Palmeiras a maior parte dos comentários, por mais que o torcedor tenha aí essa questão passional nas mãos, pedindo a saída do Abel, que o time não está jogando muito, que gastou mais de $500 milhões, o time não consegue jogar, mostrar um bom futebol já desde o começo da temporada, que o Palmeiras não vai ganhar nada nesse ano. Eu me embasei em cima do que o torcedor gostaria de saber. Até porque... Porque a resposta não é para você, a resposta é para o torcedor que ele deu. Eu não sou um crítico da crítica, mas eu acho que boa parte dos jornalistas não faz a pergunta. Muitas vezes a coletiva é um café com chá, é um café com bolacha com Abel. Você tem que pegar e ser incisivo, tem que chegar e fazer a pergunta. Ontem a minha pergunta foi muito clara e eu não fiquei satisfeito assim, com a resposta. Ele dá porrada também. Eu vou lá com o cafezinho, com ele chazinho, ele dá porrada. Aceita também, não tem problema nenhum. O Palmeiras, para mim, desde que o Abel chegou, talvez esta temporada, tecnicamente, coletivamente, individualmente falando, seja o pior Palmeiras de 4, 5 anos pra cá. Qual é o problema de fazer essa pergunta? Normal. O que é normal também você ter um grau de oscilação. Não quer dizer que o Palmeiras não vai conquistar alguma coisa na temporada. Talvez ganhe. Libertadores, Copa do Brasil, etc. Mas o meu ponto de vista é o seguinte. O Abel, ele não aguenta uma pergunta que fuja um pouquinho daquela linha que ele está acostumado. Ele leva pro coração e fica... Mas você arrancou uma coisa boa do Abel que eu vi. Ele é contador, que ele tá falando em grana. Olha, temos $1 bilhão. O papel dele é ser contador. Jogou outras letras pro Corinthians, né? Contrata com dinheiro. Lá, então, pra ele ser contador. Porque... Não, mas olha só, se o Palmeiras vendeu tão bem, quem é o responsável maior em campo por isso? É ele que coloca o time e que fornece oportunidades para os atletas aparecerem, jogarem e se destacarem. Ok. Só que o Capelanes, ele foi um ponto legal, porque o Palmeiras tem alguns jogadores, e já tinha jogadores,
que chegaram numa certa idade, num certo momento, se desgastaram lá dentro, cumpriram seu ciclo, foram embora, outros talvez estejam no final. Só que o Capelanes falou em contratações. Você não se referiu aos jogadores que lá estavam no Palmeiras, o Everton, o Veiga, Gustavo Gomes, você está falando no pacote que está chegando. E ele deu a resposta para você no final dizendo que tem que ter tempo, que ele vai mostrar isso e que ele não acha, na minha opinião, ele disse que não é a pior versão. Por causa da questão desportiva e financeira, é o que ele disse. Mas você está falando de quem chegou. O Vitor Roque já rendeu? Não. O Sousa, não sei, jogou uma partida ontem, perdeu um gol, até que eu acho que poderia ter feito, definido o placar. Felipe Anderson, e aí vai. Então o Capelanes, ele foi nesse aspecto, é isso, não é? Quem chegou? Deixar bem claro o seguinte, o Palmeiras fez o maior investimento desde que o Abel chegou. Se a gente for pegar, Chico, há 2 anos... Era uma exigência também. Era uma exigência e nós cobramos aqui. Nós batemos a Leila aqui no jogo aberto. Leila, você tem que dar material humano pro Abel trabalhar. O Abel não é mágico, vai chegar um momento que ele não vai ter o que fazer. O que fez a Leila nessa temporada? Investiu mais de $500 milhões. As contratações que chegaram foram pedidos do Abel Ferreira. Os jogadores que foram embora foram liberados pelo Abel Ferreira. Então ele tem tudo nas mãos para poder fazer um grande trabalho. Só que na minha avaliação, e eu respeito a opinião de quem pensa o contrário, é o seguinte, o Palmeiras, pelo menos até agora, de 2025, nunca teve uma temporada tão abaixo, tecnicamente falando, se você for comparar com as outras temporadas. É só você analisar. O que o Palmeiras, no ano passado, nesse período, fez. Estava jogando melhor? Pior? Já tinha conquistado o título? Esse ano, se continuar assim, não vai ganhar nada. Nem o Paulistinha ganharam esse ano. Eu acho que aí a responsabilidade é de ambas. Do treinador e do jogador também. Claro que sim. Por mais que você contrate, você acha que vai render. Claro. Infelizmente não está rendendo. E pro outro lado, o treinador tem que colocar o jogador da maneira como o jogador gosta de jogar. De repente o esquema tático não está sendo suficiente, principalmente para o Vitor Roque jogar. Do que agora o Facundo Torres sempre jogava às vezes do lado direito, ele gosta de jogar do lado esquerdo. Então são situações que aí sim... Quantos meses ele tá no Palmeiras? Até hoje não achou esquema pra ele? Mas você pode ver, todo jogo ele muda, Cicinho. Ele não tem aquela coisa fixa. Tudo bem, mas não tá coisa assim, ele muda muitos jogadores e os jogadores têm que entender nós também. Nós estamos também embasando a questão do Palmeiras, mas nós não podemos tirar o mérito também do excelente campeonato, pelo menos o início de campeonato que foi o Mirassol. Mas vem cá... É que não é só o Mirassol, né? É o Campeonato Paulista, é o Mundial que não foi bem, não ganha 6 jogos em casa, é de novo empatar. Não, mas eles estavam comemorando até então do dinheiro no Mundial, do bom jogo contra o Porto. Não, vem cá, vamos colocar aqui os pontos certinhos aqui. O Palmeiras ficou 20 jogos sem perder fora de casa. Foi perder pro Cruzeiro antes da final. Mas você está reclamando do rodízio. Você está reclamando do rodízio que ele está fazendo. Não estou reclamando. Ele tem uma filosofia de trabalho. O Abel não tem um plano. Ele tem uma filosofia de trabalho e a gente tem que respeitar. E ele já provou isso. Porque ele ganhou. E outro, o Palmeiras chegou na final do Campeonato Paulista. Perdeu pro seu maior rival, que é o Corinthians. Perdeu pra quê? Tá na Libertadores, foi o melhor clube brasileiro a ser classificado. Tá na Copa do Brasil. E agora caiu para sexto lugar porque mas empatou. se continuar essa bolinha, não vai ganhar nada, Edu. Esse é o ponto de vista. Mas ainda há tempo pro Abel, e ele já mostrou isso diversas vezes, para ele reverter. Claro que há tempo. Se vai reverter, eu não sei, porque ele tem um Cruzeiro forte, Flamengo, Botafogo, pode aparecer um Fluminense, o próprio Bragantino. Você está confiante. Vamos falar o papo reto aqui, você tá gaguejando demais. Com essa bolinha do Palmeiras hoje, o Palmeiras ganha muito. Essa bolinha O jogo do Mirassol, o que aconteceu ontem, pra mim foi normal. Normal, sim. Porque você chega do Mundial, tá todo mundo... O Mirassol chega do Mundial sem Mundial. Ficou treinando chega do Mundial e você chega com o mental já cansado, entendeu? O mental cansado que eles do São Paulo, ganhou do Corinthians, empatou com o Inter no Beira-Rio e agora empatou com o Palmeiras. A viagem foi longa sem o Mundial. Muita foto nesse filme. Ficaram 10 dias sem jogar, Edu. Ficaram 10 dias sem jogar. Do Corinthians do São Paulo não é tanta coisa assim, não. Nossa, entendeu? Senhora. A gente viu que o Mirassol é um bom time. Vocês estão cansados, muita foto na Torre Eiffel. Mais liso nas respostas do que o Abel e o Edu é só o Ronaldo Pelado ensaboado. Everton Guimarães, é preocupação geral. Isso aí, galera, esse foi o nosso vídeo de hoje, né, com esse empate do Palmeiras. Eu acredito que uma parte da mídia tá um pouco exagerando, né, em dizer que o Palmeiras está simplesmente no pior momento de todos, sendo que basicamente, como o Abel disse, um mês e meio atrás,
um pouco antes do Mundial. O Palmeiras já estava brigando ali na liderança do Campeonato Brasileiro, na Libertadores sendo o primeiro colocado também, indo bem aí na Copa do Brasil, em todas as competições. Palmeiras que perdeu pouquíssimas vezes, e de repente 2, 3 derrotas com algum empate, acaba que tudo, né, parece que está desmoronando. Não acredito que esse seja o pior Palmeiras de todos. Acho que no ano passado o Palmeiras ficou muito a desejar, e acredito que esse ano ainda está em aberto, né? O Palmeiras está em praticamente todas as competições, Copa do Brasil, Libertadores, Brasileirão, então tem todas as chances de ganhar títulos importantes, então não tem por que desesperar só por causa que empatou ou que perdeu alguma vez, né? Isso faz parte, é muito difícil de um time ganhar todos os jogos durante toda a temporada, então vai ter jogos que o Palmeiras sim vai perder, vai empatar, e não é caso de se desesperar, né? Claro que a preocupação fica que o Flamengo vem muito bem, e olha que ele também acabou perdendo para o Santos, e acho que a preocupação fica de esses primeiros colocados se afastar, né? Mas nós já vimos o Palmeiras reagindo diversas vezes, e acredito que dessa vez não vai ser diferente, né? Palmeiras vem forte e todo time sabe disso. Então vamos esperar com cautela, que o Abel, como diz, o Abel tem um plano, né? Então deixa aí sua opinião nos comentários, se inscreve no canal, deixa o like para ajudar o canal a crescer, a gente trazer mais notícias do Verdão aqui para você. E é isso, né? Até o próximo vídeo, valeu, fui!